Foi? Começou. Isso Ah, aí. então vamos lá. Bom, primeiro, essa coisa de bruxaria, né? A, a gente tem uma nova bruxaria, uma neo-bruxaria, né? Seria o que a gente vai chamar de bruxaria moderna. Muita gente fala que a bruxaria nunca deixou de existir, né? Ela vem desde os primórdios, né? Mas existem pessoas também que discordam dessa teoria de que a bruxaria sobreviveu a tudo ao longo dos tempos, né? Desde a antiguidade até agora. Eu acredito que realmente o que a gente faz hoje é muito diferente, não sobreviveu porque por muitas coisas históricas aconteceram, fazendo com que essa bruxaria fosse interrompida, ou que esses cultos, que a gente vai chamar de pagãos, tivessem sido interrompidos. Mas essa bruxaria moderna, ela renasce, né, de uma maneira oficial na década de 50, né? Que a princípio é chamada de bruxaria e não de Wicca. Mesmo na década de 50, pelo próprio, vamos dizer, o nosso grande pai da bruxaria moderna, né, que é Gerald Gardner, ele dizia que o que ele estava fazendo era bruxaria. Depois, ele até menciona essa palavra Wicca, e que vai pegar mesmo nos anos 60. Aí sim, essa nova religiosidade perde esse nome bruxaria em alguns lugares e Wicca vai ganhando cada vez mais força, né? Mas, basicamente, a bruxaria Wicca seria, no início, na década de 50, 60, 70, até os anos 90, a mesma coisa. Você perguntar a um desses grandes bruxos, né, que estavam lá e que às vezes muitos ainda estão vivos, estão na casa de 70, 80 anos hoje, eles vão dizer que é a mesma coisa, mas que ao longo desses últimos 10, 15 anos começou a haver uma separação nessa nomenclatura. E tanto a bruxaria quanto a Wicca fazem parte de um grupo de paganismo moderno, de neopaganismo, assim como outras vertentes de magia, né? A gente acredita numa deusa tríplice e num deus cornudo, ou seja, nós somos politeístas porque acreditamos em várias divindades, mas dentro desse politeísmo nós temos um lado dualista, que é justamente acreditar que existe no universo um grande Deus e uma grande deusa. Se a gente diz que nós somos a semelhança de Deus, né, que a gente sempre escuta por aí, eu, enquanto homem, tudo bem, eu consigo me ver nesse Deus. Mas e a mulher? Aonde ela vai se espelhar? Então, se ela também é uma semelhança de alguma coisa, tem que existir alguma coisa semelhante a ela. Ou seja, tem que existir um aspecto feminino dentro desse Deus primordial. Então, a gente acredita que não existe um Deus único na bruxaria, que existe um Deus e uma deusa. Ou seja, um sagrado masculino e um sagrado feminino, que juntos vão dar forma ao universo. Então, a gente acredita que o universo foi criado por duas forças, uma masculina e uma feminina. Não existe um universo criado por um único Deus, por um único sagrado masculino, e também não existe esse mesmo universo criado só pelo sagrado feminino. Por que a gente acredita dessa forma? Por uma questão de semelhança, o que está em cima, o que está embaixo. Então, se a gente vê que para um homem existir é necessário, né, um espermatozoide e um óvulo, você vai ter que ter no divino essa mesma correspondência, mesmo que seja de uma outra forma, você vai precisar do mesmo aspecto. Então, a gente acredita que essa essência sagrada masculina, ela existe na forma de uma personificação de um homem, que é o nosso Deus cornudo, que é de falo e chifre, até para dar a ideia de virilidade, fertilidade, e uma deusa mãe, uma deusa que representa esse útero universal, que seria essa deusa que, na década de 50, toma uma forma tríplice, que é de virgem, mãe e anciã. Né? Quando a gente fala dessa deusa tríplice, virgem, mãe e anciã, ela é muito confundida com deusas tríplices muito antigas, tipo Hecate. As pessoas falam, mas Hecate, virgem, mãe e anciã. Não, Hecate não é virgem, mãe e anciã, são três mulheres jovens, né, idênticas, assim como Bridget Purcell, são três mulheres jovens idênticas, não são nesse aspecto de virgem, mãe e anciã, que é um aspecto
vamos dizer, moderno, que está na bruxaria moderna, por conta dos seus fundadores, vamos dizer assim, na década de 50, na década de 60, que você vai analisar essa deusa com esses 3 aspectos, por conta de você até mostrar que uma mulher ela não está ela é virgem no sentido não de ter relações sexuais, nunca ter tido relação sexual, mas de ter a liberdade de ser o que ela quiser ser, e da outra fase, que é uma fase de mãe maternal, e uma outra fase de anciã. Por que isso? Por uma visão tribal. Se a gente for olhar da onde vem do folclore celta, do folclore, vamos dizer assim, inglês, né? Você vai ter a ideia tribal, onde a mulher jovem tem um papel na tribo, a mulher que está grávida ela tem um outro papel na tribo, e a mulher que já não pode mais engravidar, não pode mais ir para a guerra, tem um outro papel na tribo. Então, são 3 momentos muito distintos na vida de uma mulher dentro daquela tribo, daquele conceito tribal, e ali você tem essa triplicidade, mas ela não é antiga, essa triplicidade. Essa maneira de olhar, né, de Virgem Mãe Anciã é uma maneira muito moderna. Então, nessa deusa tríplice e nesse deus de falo e de chifres que representa a virilidade e a potência do homem no verão e, ao mesmo tempo, a sabedoria, o envelhecimento do inverno, né? Porque a gente trabalha com muitos lugares na Europa que só tinham 2 estações. Essa coisa de você dizer que o universo, né, o mundo tem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, não é em qualquer lugar que você tem isso, né? Então, o que você tem em terras célticas, você tem 2 metades do ano, né? Uma metade onde você tem um jovem viril e uma metade onde você tem um ancião, que é literalmente o verão, que é primavera e verão, e o inverno, que é outono e inverno. Então, a gente trabalha com esse conceito de divindade maior. Eles não têm nomes oficialmente, alguns grupos têm nomes fechados e secretos para essas 2 divindades, mas oficialmente não há nome, ou seja, é o Deus e é a deusa, para que cada um possa olhar, né, e se espelhar de alguma forma nessa divindade, né, nesse Deus ou nessa deusa, e ao mesmo tempo você pode, por uma questão de afinidade, trabalhar com um panteão. Então, se você gosta de um panteão celta, você pode estar botando aí Dano e Dagda. Se você gosta do Egito, você pode botar Ísis e Osíris. Então, você pode trabalhar também com a sua afinidade pessoal. Ou seja, você não é obrigado a escolher um panteão, uma civilização, para trabalhar aquela energia. Não. Você pode trabalhar sempre como um arquétipo, Deus e deusa, ou você pode personificar, né, através de uma divindade existente em alguma civilização, essa deusa tríplice e esse Deus que para a gente normalmente de falo e chifres, mas dependendo da civilização não vai ser Osíris, não vai ser, mas vai ter o falo, o feito, né? Então, algumas semelhanças você consegue dependendo da civilização que a gente trabalhe. Então, o nosso culto é baseado nessas 2 divindades e em como elas vão se interagir ao longo do ano para elas serem associadas à agricultura. E quando a gente fala dessas civilizações antigas, a gente está falando de um momento, Idade do Ferro, Idade do Bronze, a gente está falando de um momento que, tudo bem, existe a caça, claro, mas que existe já um momento de agricultura. Então, o homem já conhece o movimento, a movimentação da terra, no sentido de já conhece o que é o plantar e o que é o colher. Então, essas divindades vão ter um ciclo mitológico em cima das estações do ano. Ou seja, no verão, tanto o Deus quanto a deusa vão estar mais jovens, vai existir a união sagrada, que é o nosso ritual de Beltane, onde vai existir um ato sexual no ritual, onde eles vão se encontrar, ela vai ficar grávida, aí começa a passar o tempo, ela vai ficando cada vez mais gravidona, aí você vai ter o outono, o inverno, no final do outono esse nosso Deus tem que morrer, porque ele vai renascer no meio, né, do inverno, que seria em um ritual de Yule para a gente,
E ela, já mais anciã, vai amamentar essa criança, vai, vamos dizer, desaparecer e reaparecer na primavera, como a jovem da primavera, que é o tempo que aquela criancinha, aquele bebê, resolveu ficar já um rapazinho, e eles vão se encontrar novamente. Ou seja, é quando a agricultura e a mitologia se encaixam perfeitamente, né? Que a gente vai chamar de roda do ano. Né? Essa roda do ano, como a gente conhece hoje, ela foi criada na década de 50, né, com essa carinha, com o nome dos rituais, essa coisa toda, foi criada na década de 50, que é o que a gente usa como base, ou seja, o mito, né, de Deus e deusa, junto com a agricultura e junto com alguns conceitos de magia, de 4 elementos, ar, fogo, água e terra, né, com até um quinto elemento, uma quinta essência sagrada que para a gente é o espírito, e outras coisas que vão sendo inseridas a essa religiosidade que vai surgindo na década de 50.